Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro, 19h30. É tempo de esperançar. Hoje nós vamos fazer a nossa live, né? Amanhã também, domingo, 15h30, né? Por enquanto, ainda estou planejando, estou vendo, estou organizando para a gente ter live no domingo junto das comunidades. Aí vai ser tipo 10 e pouco, né? Porque a celebração da palavra das comunidades começa às 10 horas, né? Até começar e tal, chegar perto do evangelho. Oi, Diane, paz e bem. Ontem eu consegui fazer live de união com os jovens, que a gente está para fazer um encontro de jovens, né, em fevereiro. E aí a gente vai fazer um encontro de jovens. E aí tinha uma reunião para ver o tema do encontro de jovens. E o tema do encontro de jovens é, só posso falar segunda-feira. Vai ser revelado no domingo, então só posso falar na segunda-feira. Paz e bem, Diane, tudo bem? Mas se você conhece um jovem que ainda não fez encontro de jovem e quer fazer, pode me pôr em contato com ele, que a gente está aí para ver se põe ele para fazer um encontro com a gente, né? Eu participo do encontro de jovens em 1985, né? Então, eu parte do encontro de jovens. Tem um tempinho, né? Atualmente eu já estou para lá de jovem, né? Nem meu tempo de encontro de jovens dá. A partir de quantos anos? Pergunta Diane. Diane, eu tenho que confirmar. Eu acho que a gente está aceitando a partir de 16. Né? O jovem mesmo é a partir de 18. Mas acho que a gente está aceitando a partir de 16. Eu posso confirmar aí e te passo essa notícia amanhã. Tá? Né? Porque você tem jovem? Para participar de 16 anos? Né? Eu tenho... Tá bom, minha sobrinha tem 16. Vou confirmar com o pessoal e te falo hoje ainda, Diane, tá? Eu acho que é uma experiência maravilhosa. Eu fiz meu encontro com 17. Na época eu só podia de 18 em diante, mas eu dei um jeitinho, né? Foi muito bom para mim, sabe? Foi muito bom, valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu hoje recomendo para todo mundo. Aliás, se dependesse de mim, a gente tinha EAC, JC. Acho que a gente tem que ter os encontros, né? Acho que é importante esse movimento. É claro que isso não é uma igreja separada da igreja, né? Não pode ser. Tanto que os nossos jovens participam ativamente da comunidade. Durante a pandemia, inclusive, se não fosse eles, acho que a gente não tinha nem conseguido manter as missas. Foram eles que nos ajudaram assim de sobremaneira, graças a Deus. E eu tenho assim, muita felicidade que eu estou caminhando com eles há anos. Para mim é muito legal. E eu participo do encontro dos jovens na Cristo Redentor desde sempre. E sempre na minha sala oculta. Eu participo de uma equipe oculta. Ninguém sabe qual é a minha equipe. Só descobrem qual é a minha equipe no final do encontro. Né? Roberta, paz e bem. Está quase na hora da gente começar, hein, pessoal?
Né? Boa noite, Roberto. Uma correria hoje, pessoas, vocês não têm ideia, né? E ó, pessoal, todo mundo com o maior cuidado de máscara, né? Se não tomou vacina, tenta tomar as vacinas logo, seja da gripe, seja da Covid. Eu sei que a de gripe está em falta, mas tenta tomar assim que abrir a chance, né? Não vamos bobear não, tá? Vamos insistir, né? Vamos começar, pessoal. Paz e bem, Roberta. Roberta nos deu paz e bem aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus, tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. O episódio que nós estamos vendo aqui se assemelha muito a um outro episódio que é narrado, por exemplo, em Lucas, que é o cego Bartimeu. Né? O cego Bartimeu também é um cego que grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aqui é: tem piedade de mim, filho de Davi. São dois cegos. Né? A primeira coisa que a gente tem que entender, e eu volto a falar, é que alguma diferença entre um evangelho e outro não invalida de forma alguma o relato do evangelho. Não há nada aqui que cause espanto ou espécie para aqueles ou aquelas que realmente entendem a palavra. Porque a gente sabe que a leitura, o relato, muda de acordo com o observador. Né? Eu costumo a falar que se você pegar e ver, assim, as pessoas verem um acidente, você perguntar para as pessoas em separados, vai ter pequenas diferenças. Né? Mas o fato é que a gente pode entender isso como duas formas, como relatos de origem diferente, ou a gente pode aproveitar esse relato de origem, de formas diferentes, para pegar aqui uma lição para a pastoral da gente, para a nossa vida. Olha, por que num é um cego e no outro é dois? Por que num o cego está à beira e aqui os cegos caminham em direção, seguem Jesus? A gente pode entender que nem sempre tudo é igual. A gente pode entender que cada uma segue de um jeito. Né? Não existe uma uniformidade no agir daqueles que seguem Jesus. Né? Por isso, algumas vezes eu vejo pessoas dizendo: não, você tem que seguir Jesus assim, você tem que seguir Jesus assado. Pessoal, vamos combinar que isso não faz sentido. Tá? E dito isso, acho que a gente tem que começar a pensar de forma a obter uma unidade nessa história. Qual é a unidade? A unidade importante é seguir Jesus.
Cada um segue do seu jeito, mas todos seguimos Jesus. Essa é a primeira lição de hoje. A segunda é muito interessante, porque Jesus fala assim: faça-se conforme a vossa fé. Tem uma pedagogia muito interessante. Esses homens seguem Jesus e falam assim: Jesus, tem piedade de nós, você é o filho de Davi. Essa figura filho de Davi, para nós pode não ter muita importância, mas Mateus escreve para os judeus. E os judeus sabem muito bem quem é o filho de Davi. Porque o filho de Davi não é Salomão. O filho de Davi é o Messias. Havia sido prometido um Messias da casa de Davi. E quando você fala filho de Davi, você está fazendo alusão ao Messias, né? É claro que eu não acredito, não há motivo nenhum para a gente acreditar que eles achassem que Jesus era Deus. Não. Mas eles acreditavam que Jesus era o Messias, o enviado divino, o Salvador. E por isso, eles clamam pelo filho de Davi. Então, quando eles fazem isso, eles já fazem uma afirmação de fé. Quando eles, com todas as dificuldades, eles estão fazendo uma afirmação da disposição, né? E aí é muito interessante porque ele fala assim: vós acreditais que eu posso fazer isso? Porque na cabeça do judeu da época, ser cego era porque tinha cometido um pecado. E se você comete um pecado terrível, só Deus pode te perdoar esse pecado terrível. Então, quando eles virem e falam assim: restaura a nossa visão, tem piedade de nós, é por isso que ele fala tem piedade, é por isso que ele não fala assim, me cure. Não, porque ele sabe que eles cometeram um pecado. E ele fala assim, tende piedade. Porque a piedade tem a ver com perdão, né? E aí é muito interessante porque eles, mesmo não entendendo que Jesus é Deus, eles entendem que Jesus pode intervir a favor deles. Interceder a Deus a favor deles. E com isso, reverter a cegueira, ou seja, perdoar o pecado. Então, não é uma mera pedido de cura, é um pedido de perdão, um perdão divino. Aí vem Jesus e fala assim, vocês acreditam que eu posso fazer? Pode, a gente acredita que o Senhor pode. E aí que vem a resposta interessantíssima, que ele fala assim, faça-se conforme a vossa fé. E essa frase, ela é perigosa. Ela é perigosa porque algumas pessoas podem interpretá-la de uma forma equivocada. Algumas pessoas podem interpretá-la como um cheque em branco. Se você tiver fé e pedir, Deus vai te dar. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque isso gera um raciocínio, primeiro, fantástico. Qualquer coisa que eu pedir a Deus, Deus vai me dar. Então, se eu pedir um unicórnio, Gonzaga, paz e bem. Se eu pedir um unicórnio cor de abóbora, Deus vai arrumar um unicórnio. Sabe, não é por aí, entendeu? Deus não é uma criatura que vai inverter todas as regras do universo para atender um pedido, por mais estapafúrdio que seja, só porque você tem fé. E ele também não vai deixar de atender um pedido seu porque sua fé é pouca. Que é outra consequência. Você pediu e Deus não te deu porque tua fé é pouca. Sabe, pessoal, eu fico pensando
pensando em fita métrica de fé, ou balança de fé. Sua fé é pouca. Dá vontade de virar para a pessoa e falar assim, então faz o seguinte, pega, manda essa árvore se atirar no mar. Não, porque se for para ler a Sagrada Escritura desse jeito, você está lendo, então você tem que afirmar que a sua fé é muita. E aí você pode fazer isso, que Jesus falou que se sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você conseguiria isso. Sabe, a gente tem que parar de achar que Deus é um ser milagreiro que fica fazendo milagre para agradar a gente. Não. Fazer conforme a nossa fé é muito mais que isso. Vocês viram o compromisso desses dois jovens, desses dois cegos? Primeiro compromisso, eles reconhecem que Jesus é o Messias, mesmo não entendendo perfeitamente que Jesus é Deus, mas eles reconhecem que ele é o Messias. Segundo, eles se dispõem a afirmar isso ao mundo, quando eles já falam, cegos ainda, tende piedade de nós, filhos de Davi. Cegos ainda, sem ter recebido nada, eles estão seguindo Jesus. Eles já têm para si que Jesus é alguém assim mesmo, a compreensão que nós temos hoje que Jesus é Deus. Eles afirmam a fé. E o milagre é dado a eles por um motivo. Esse é que é o ponto. Observem bem. Jesus os advertiu severamente. Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Ô morena querida, paz e bem. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Esse milagre foi feito muito mais para o bem dos outros do que qualquer outra coisa. Sabe, eu vivo insistindo que a fé em Jesus é uma fé comunitária. Que a fé em Jesus é uma fé de uma comunidade e não uma fé de pessoas isoladas. Jesus faz o milagre, sim, e cura esse cego, sim, mas não por um motivo egoísta. Não para um capricho da sua natureza. Mas ele faz esse milagre para as pessoas que estivessem por lá soubessem da divindade dele. Ele faz esse milagre porque ele sabe que as pessoas, sabendo da divindade dele, podem amá-lo mais. E amando mais, podem se salvar. Ou seja, fazer conforme a vossa fé não é um cheque em branco para você fazer o pedido mais absurdo da face da terra. E nem você deve seguir essa ideia. Meu pai está doente. Reza para Deus que seu pai fica curado. E se a doença for incurável? Bernardo, mas é um milagre. Para Deus tudo é possível. Sim, mas já imaginou se Deus realizar cada pedido impossível existente no mundo? Já imaginou se Deus fosse atender toda e qualquer oração feita por toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer lugar, a todo e qualquer momento? Sabe, pessoal, certamente muitas coisas boas teriam acontecido. Não existiria mais guerra, não existiria fome no mundo, não existiria a cura do câncer. Aliás, existiria a cura do câncer, a cura da AIDS, né? Certamente isso ocorreria. Mas muita coisa doida ia acontecer também. Por quê? Porque as pessoas, elas talvez não tenham uma idade. Faça-se conforme a vossa fé. É uma exclamação poderosa para nós. Como é a minha fé? A minha fé é a fé
que só vê a mim, é a fé do eu sozinho, é a fé de farinha pouca, meu pirão primeiro, ou vacina pouca, meu braço na frente. Não é? É a fé que eu quero garantir o meu filé mignon enquanto a gente não tem dinheiro para comprar osso. É a fé que é o ano enquanto outros estão morando na rua. Ou será que a minha fé é aquela que se preocupa com o meu irmão, com a minha irmã? É aquela fé que, quando vai no hospital, fala assim: Senhor, ajuda que todos encontrem o melhor desfecho. Sabe, pessoal, às vezes o que é bom para nós não é bom para o nosso irmão. E se eu realmente acredito que Jesus é Deus, eu quero que ocorram as coisas que são melhores para todos e não melhores para mim. Ah, Bernardo, mas não, eu entendo sinceramente, e eu não questiono a pessoa que faz uma oração para si. Porque a pessoa que está rezando é muito difícil. A métrica para a fé não tem como eu medir a fé dos outros. Também não tem como medir o sofrimento dos outros, né? Não tem como eu medir a angústia, o desespero de cada um ou cada uma. Então, pode ser que no momento de dor, de angústia, de desespero, de nervosismo, você reze por você. E não tem nada de errado nisso, né? Naquele momento de desespero, às vezes, eu, mais de uma vez, fiz uma locução da liturgia das horas, né? Venha, Senhor, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Venha em meu auxílio, socorrei-me, e logo, eu preciso de ti. Não tem nada de mais nisso, porque pode ser que naquele momento você precise daquele auxílio. Mas a fé que Jesus pede é a fé da comunidade, que no seu dia a dia, no seu ordinário, faça-se conforme a vossa fé. Significa que a fé tem que ser exercida. Observe, inclusive, que não acabei de pensar nisso. Observe, inclusive, que Mateus fala que são 2 cegos. Não é um cego. Até aí ele fala, faça-se conforme a fé de vocês, não a minha fé. Não a minha vontade, mas a vossa, do grupo, da comunidade. E dentro dessa lógica, observe o segundo ponto. Jesus vira e fala assim: não fala para ninguém que eu fiz isso não, tá? Sei que vocês acreditam que eu sou filho de Davi, eu sei que vocês têm fé, mas ó, bico calado. Ai, ai, ai. Por quê? Porque ele não quer a fama pela fama. Ele não quer o segmento, vamos dizer, interesseiro. Nem mesmo o segmento de momento, né? Porque às vezes as pessoas têm aquele segmento assim bem interesseiro mesmo. Eu vou fazer isso para ganhar a vida eterna. Vou fazer isso para ter a cura. Vou fazer isso para ter sucesso. Não é esse o segmento que ele quer. Nem é o segmento que fala assim: não, eu vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Não, não. Ele também não quer que você vá para o inferno. E ele não quer que você deixe de fazer alguma coisa porque você vai ao inferno. Ele quer que você o siga como esses 2 seguiram. Com amor, com carinho, com coragem, com disposição, entendendo mesmo quando as coisas não dão certo. Sabe, é muito interessante porque eles falam assim: tende piedade de nós, filho de Davi.
ele continuou e eles foram atrás. Porque a fé nos leva a seguir Jesus, mesmo quando as coisas não vão bem. Ah, Bernardo, para você é fácil. Já foi difícil. Já foi muito difícil. Já foi quase insuportável. Aliás, na época eu achava que era insuportável. Na época eu achava, inclusive, que não fazia sentido. Mas eu persisti. Esmoreci às vezes, cansei às vezes, claro, é normal, né? Quem caminha, cansa. E às vezes cansa muito, precisa sentar, parar, né? Às vezes dá até vontade de voltar atrás, não tem nada demais, acontece. Mas você persiste. Como eles persistiram, continuaram. E é interessante que eles se encontram com Jesus, Jesus fala, não fala para ninguém, mas eles sentem a necessidade de falar. Porque aquele que realmente se encontrou com Jesus, aquele que realmente achou o tesouro mais precioso da vida deles, quer mostrar ao mundo esse tesouro. Quer falar ao mundo, eu encontrei esse tesouro maravilhoso, eu quero dividir ele com vocês. Esses dois cegos, eles, mesmo sabendo que não deviam, foram lá e falaram. Porque isso era bom para os outros. Faça conforme a vossa fé é um cheque sim, mas não é um cheque em branco. Né? Não é um cheque para faça qualquer coisa. E sim, um cheque que vocês dão para Deus. Dizendo assim, nós vamos fazer conforme a nossa vontade, mas a nossa vontade é seguir Jesus. Amém? Bom, essa é a reflexão de hoje. Espero que ela tenha sido agradável. Amanhã, 19h30, se tudo correr bem hoje. Aliás, amanhã eu já subo a reflexão de hoje. Domingo é 15h30, por enquanto. Em breve ela deve ser por volta das 10 horas. Se tudo correr bem, eu vou ter arrumado jeitos de fazer a reflexão nas comunidades. Então, vou estar pregando a palavra na comunidade, fazendo a celebração da palavra. Eu entro durante a leitura, da segunda leitura, a gente entra, faz a leitura do Evangelho. Não vai dar para eu cumprimentar vocês, eu peço que vocês entendam. Faço a reflexão ao vivo. Vocês vão ver eu fazendo a reflexão dentro da comunidade. Vou estar, inclusive, paramentado. Né? Ah, Bernardo, como é que vai ser isso? Não sei. Vai ser um jeito que eu vou bolar ainda, estou organizando isso. Tá? Então, esse domingo ainda é 15h30, o próximo, quem sabe? Terceiro domingo do Advento, tem uma coisa linda. Aliás, vocês vão poder. Então, eu vou até tentar fazer para vocês me verem de rosa.